Bitcoin seguindo a sua trajetória de queda. Afinal de contas, a gente vivenciou uma distribuição. E obviamente que depois de uma distribuição, o que a gente deve procurar é por compras. Afinal de contas, nesse momento, todos devem estar com muito caixa em mãos. Bitcoin também perdeu uma região importante, tá? Da mínima do mês anterior. A gente vai comentar sobre isso, a gente vai analisar o mercado hoje e eu vou falar quais são as expectativas que eu tenho para o Bitcoin nesse momento. Como que eu estou olhando para entradas no mercado? Afinal de contas, o que eu mais tenho nesse momento de queda são caixa, porque nós estamos em proteção em todas as minhas carteiras. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Esse aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo que está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, bora falar de dados, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para o que aconteceu ali ao longo do mês de dezembro, a gente sabe que vivenciamos uma grande distribuição. Distribuição feita pelos investidores de longo prazo do Bitcoin. Aqui nessa distribuição eu simplesmente respeito e eu saio junto com esses caras também. Eu vou distribuir, eu vou me desfazer de vários ativos nessas regiões, porque eu não quero pagar para ver se isso vai ser um topo local, igual foi ali em março de 2024, ou se isso vai ser um topo cíclico, igual foi em 2021, igual foi em 2017 e 2018 também. Então, quando a gente tem essas distribuições acontecendo na nossa frente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sair das altcoins quando a gente tiver o sinal de que o mercado ele vai PVT, porque as altcoins são exatamente os causadores dos maiores prejuízos dentro das carteiras. Olha só. Se você vê o Bitcoin formando um topo, você vai ver que leva vários dias para ele constituir aquele topo, e quando a gente começa a ter confirmações de topo, a gente teve uma queda de 10%, de 15%, por exemplo. É uma queda extremamente significativa, tá? Você já deveria ter feito proteções antes dessas quedas, mas entenda que 15% de queda ainda dá tempo para você entrar com uma estratégia de proteção. Só que durante essa formação de topo, enquanto o Bitcoin ele cai 15%, a gente vai ver as altcoins caindo 40%, 50% ou até mesmo 70%. E durante esse período de formação de topo do Bitcoin, a gente deve diminuir a nossa exposição nas altcoins. Olha só, se você está carregando altcoins nesse momento, se você está carregando bons projetos para daqui 2 anos você ver esses projetos te entregando lucro, saiba que você tem grandes chances de nunca mais ver a sua carteira em all-time high. Porque essas altcoins elas têm um potencial de te entregar grandes retornos, mas ela também tem um potencial de te levar à ruína. Eu vou te mostrar exatamente isso. Uma das altcoins, eu tomei uma decisão de saída. E você vai entender que elas sim nos entregam grandes retornos, mas você precisa saber o timing perfeito de entrada e de saída dos ativos também, beleza? Bom, entenderam que a gente vivenciou essa grande distribuição, aqui a gente não vai pagar para ver se é topo cíclico ou não, aqui a gente não vai querer saber de alta infinita e muito menos de ficar investindo em bons projetos. Quando a gente analisa nesse momento, nesse atual momento, o que todas as carteiras elas estão fazendo, a gente está vendo as carteiras distribuído, o que chamamos de consenso de distribuição. Quando existem essas fases vermelhas aqui, é quando todas as carteiras elas estão distribuindo, diminuindo as suas posições. Quando a gente está na fase azul, a gente está em um consenso de acumulação. Hoje nós estamos entrando ali em um consenso de distribuição, tá? Lembre-se que eu venho comentando sobre isso, início de distribuição, desde o momento que essas barras azuis elas começam a ficar mais claras, aqui a gente já começa a tomar decisões de saída. Mas saiba que hoje a gente está entrando em um processo de consenso de distribuição. Isso quer dizer que a maior parte da queda ela ainda não aconteceu. Isso quer dizer que a gente ainda não vivenciou um grande correcção. Isso quer dizer que a gente tem muito espaço ainda para poder cair de uma maneira bem significativa. Mas saiba que nesses momentos de queda são os momentos que a gente deve olhar para compra, são os momentos que a gente deve estar com caixa na nossa carteira. Nesse momento eu tenho a maior porcentagem da minha carteira em caixa, especificamente 70% da minha carteira está em caixa nesse momento. Venho distribuindo, venho comentando com vocês aqui no canal sobre as regiões que eu venho aumentando as minhas decisões de formação de caixa. Inclusive, para quem assistiu o vídeo de sábado, sabe muito bem que o final de semana era o período que a gente tinha de oportunidade para ter uma movimentação de alta no mercado. Afinal de contas, na sexta-feira a gente formou uma boa região de fundo ali, e se o mercado ele quisesse subir, ele subiria no final de semana.
Porque segunda-feira ela já iniciaria caótica. Isso foi falado no vídeo de sábado para você. Ou seja, a gente já começou uma segunda-feira caótica e eu tenho expectativas de que o mercado ele ainda venha mais para baixo. Por isso que eu estou extremamente dolarizado nesse momento. Porque o que eu quero fazer durante as compras, o que eu quero que os meus clientes façam durante esse período, não durante as compras, é que eles comprem durante as quedas, porque nós estamos protegidos nesse momento, beleza? Bom, entenderam que a gente está no consenso de distribuição, a gente pode ver o mercado não tendo tanta força para subir assim, para romper um novo all-time high tão cedo. A gente precisa que o mercado ele venha resfriar essa distribuição para que a gente entre ali em uma nova fase de acumulação, para que depois a gente volta a subir lá na frente. Bom, Total 3 é um dos indicadores ali, um dos gráficos mais temidos que a gente deve ter nos nossos gráficos ali, que é exatamente quando esse gráfico ele começa a formar topo, você deve sair das altcoins. Entenda, quando ele começar a formar fundo, quando ele estiver subindo, invista nas altcoins. A partir do momento que o Total 3 ele formar topo, quando ele começar a dar sinais de distribuição, que foi esse candle vermelho aqui que nós tivemos, comece a sair das altcoins. Exatamente o que eu fiz. Quando a gente começa a ver esse candle vermelho aqui, não sair no candle vermelho, esperei o pullback acontecer, eu dou saída ali logo no pullback, que nós chamamos de respiro de uma movimentação de baixo. Bom, Total 3 ele continua feio, cada dia pior, tá? Com um topo mais baixo que o topo anterior. Entenda que a grande queda ela ainda não aconteceu. Se você já viu as altcoins aí se desvalorizando 40%, saiba que a gente tem muito espaço ainda para desvalorizar as altcoins. Nós estamos falando ali que se o Total 3 ele entregar retrações de Fibonacci, por exemplo, a gente pode ver ele se desvalorizando ali até 797 bilhões, ou seja, a gente está falando que tivemos uma queda daqui até aqui de 20% do Total 3. Teríamos mais 30%, poderia dar 30% ali no total, né? Nós estamos falando aqui de mais uma retração de 15%. Ou seja, nós poderíamos ver as altcoins chegando em 70%, 80% de desvalorização. Obviamente que aquelas que fizeram ali já uma queda de 40%. Mas entenda que esse não é o momento da gente olhar para as altcoins. Olha só, um dos ativos, cara, muito bem estruturado que a gente fez dentro da carteira 1 milhão foi Velo. Velo a gente comprou em 0,9 centavos e foi vendido em 34 centavos. Olha esse print, olha esse gráfico. Quando a gente olha para o gráfico de Velo aqui, eu quero que você entenda o que aconteceu aqui. Eu vou te provar que mais vale você comprar e vender os ativos do que você simplesmente holdar. Olha só, Velo foi comprado em 0,9 centavos. Estou falando que a gente comprou o Velo dentro da carteira 1 milhão aqui. E nós vendemos ela em 34 centavos. Ou seja, a gente vendeu o Velo com 240% de alta. A gente fez duas distribuições, a primeira distribuição foi em 34 centavos e a segunda distribuição que nós fizemos dentro da carteira 1 milhão foi em 32 centavos. Mas a gente se desfez da maioria do ativo ali, hoje eu já tenho 0 de Velo na carteira, por exemplo, mas eu quero que você entenda que se não houvesse essa distribuição, hoje Velo, um ativo que me entregou 250% de lucro, teria apenas 15% de lucro. Olha que lucro. Eu estou falando que eu tripliquei o capital que eu investi em Velo em questão de alguns dias. Se eu não tivesse vendido Velo, se eu tivesse acreditado que a alta é infinita, se eu tivesse acreditado que Velo é um bom projeto, que Velo só se compra e não se vende, hoje eu teria apenas 15% de lucro em um ativo que me entregou 250% de lucro. Meu amigo, isso daqui seria frustrante até demais. Pensa você ver o seu capital multiplicando em 3 vezes e você devolvendo tudo aquilo que você multiplicou. Saiba que se você quiser enriquecer dentro do mercado cripto, você precisa comprar e vender. Você precisa fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Se você não souber preservar dinheiro, você jamais vai enriquecer em cripto. Porque o tempo inteiro você vai estar ganhando de colher e devolvendo de balde, que são exatamente nas quedas desses ativos. Quando a gente olha para Velo, as vendas que eu fiz lá em cima, a gente está falando que das vendas que foram feitas, Velo já teve um drawdown ali de 67%. Ou seja, eu posso mais do que comprar o dobro da quantidade de ativos que foram vendidos lá em cima. Essa é a beleza da gente saber fazer uma análise, da gente saber gerenciar o fisco e da gente também saber fazer os momentos de proteção.
E eu não fiz essas vendas aqui escondidas de todo mundo, né, somente para dentro da carteira bombilhão. Olha para os meus vídeos aqui dentro do YouTube e eu venho comentando com vocês sobre o fim da altcoin season, o fim da alta do Bitcoin. Isso daqui a gente estava em dezembro, antes do Natal. Quando a gente olha o mercado, ele já estava incerto nesse período, porque a gente já tinha grandes distribuições acontecendo. Se as grandes distribuições estão acontecendo, a gente não deve olhar para as altcoins. Gui, mas teve altcoins que continuaram subindo, subindo e subindo. Meu amigo, quando você olha para as altcoins, ou você está aberto para a altcoin season, ou você está fechado para a altcoin season. Não tente ficar capturando, achando o projetinho que vai performar enquanto a gente chegou no final da altcoin season. Entenda, esse jogo é extremamente arriscado. Existem mais de 3 milhões de cripto hoje no mercado. Se você quiser ficar procurando a única que vai estar performando, grandes chances de você errar milhares de vezes antes de você acertar uma dessas. Então entenda, existe um momento, existem as fases que a gente olha para a altcoin season, existem as fases que a gente não olha mais para a altcoin e ponto final. A gente deve respeitar exatamente para onde o dinheiro está fluindo. Quando a gente olha para a carteira 1 milhão, que a gente tem indicadores claros ali para mostrar para nós se estamos no momento de uma Bitcoin season ou de uma altcoin season, a gente olha ali também para o finalzinho de dezembro e a gente viu que estávamos saindo de uma altcoin season, onde eu tomo as decisões de sair das altcoins também e concentrar o capital ali em caixa de Bitcoin e Ether, por exemplo. Só que nesse momento, no patamar que nós já estamos hoje, a minha concentração ela é extremamente grande em caixa. Porque para mim existem preços chaves do mercado que a gente deve sim aplicar estratégias de proteção. E quando a gente olha aqui para a última semana, a gente sabe que o ativo que mais está um dos ativos que mais está performando é o Bitcoin. Todo o resto está para baixo, todo o resto está perdendo para a performance do Bitcoin. A gente está vendo aí nos últimos 7 dias, Bitcoin caiu 7%, enquanto isso altcoins estão caindo 21%, 20%, 17%, ou seja, quando a gente sai da altcoin season, quando o total 3 ele está revertendo, quando a gente começa a entender que o jogo não está para as altcoins, a gente tem que sair desses ativos, porque senão, olha isso daqui, uma queda de 7% no Bitcoin é capaz de fazer tokens de inteligência artificial cair 3 vezes mais. E lembre-se do que eu falei, as quedas mais graves, elas ainda nem começaram, elas podem acontecer em breve. E se a gente olhar não só para os últimos 7 dias, mas como para o último mês, para os últimos 30 dias, a gente vê o mesmo cenário. Bitcoin caindo aí nos últimos 30 dias, 7%, por exemplo, ali quando a gente olha tokens de NFT caindo 31%, tá? Esse daqui é exatamente o consolidado dentro desses 30 dias, mas o que eu quero que você entenda aqui é exatamente essa diferença da queda do Bitcoin. Aqui, meu amigo, não acredite em bons projetos. Aqui, as carteiras que seguem bons projetos, as carteiras que estão acumulando bons ativos para surfar a altcoin season, porque a grande altcoin season ela ainda não começou. A grande performance de Ether ainda não começou. Olha só, as coisas estão revertendo, estão apontando para baixo. Se elas estão revertendo e apontando para baixo, o que você deveria ter feito lá em cima é caixa. Porque agora que nós estamos caindo, é o momento da gente começar a olhar para compras. É o momento da gente começar a planejar estratégias de entrada. É o momento da gente olhar os pontos de reversão e ver se a gente vai poder entrar ou não em alguma região. Os 90 mil dólares era um ponto de entrada que não se segurou. E como ele não se segurou, as entradas que foram feitas em 90 mil dólares, elas devem ser estopadas, porque a gente vai buscar um patamar mais baixo. E eu vou te mostrar qual que é o patamar mais chato, e que se Bitcoin perder, a gente pode considerar que entramos dentro de um bear market que as coisas serão mais profundas. E olha só, bear market só significa mercado dos touros, ou dos ursos. Não significa que nós vamos ter 2 anos de valorização. Só significa que as vendas elas estarão muito mais agressivas nesse período, entenda. Se a gente entrar dentro de uma fase de bear market, as coisas elas vão ficar um pouco mais caóticas e pode ser que a nossa entrada ela demore mais tempo para acontecer, beleza? Mas eu vou te mostrar exatamente quais são esses pontos chaves nesse momento. Bom, primeira coisa é que o Bitcoin perdeu a mínima do mês passado, tá? Muitas pessoas vão negligenciar isso daqui, mas essa linha branca, ela era exatamente um ponto de confirmação se a gente estava em topo ou não.
Perder essa linha branca aqui sim é uma confirmação de que nós vivemos um topo no Bitcoin. Daqui para baixo, tudo que vai acontecer é que quem tiver caixa na mão vai simplesmente comprar. Daqui para baixo, a gente não vende mais. As vendas elas devem ser feitas aqui para cima. Aqui para baixo, a gente só vai procurar por compra. Por quê? Em algum momento, a gente vai ver o Bitcoin batendo em uma região aqui e se segurando nessa região. Para ele voltar a subir, para ele entregar um pullback, um respiro dentro de um gráfico diário, alguma dessas regiões aqui embaixo vai ser uma região de compra. Então essa linha branca é o que marcava a nossa última decisão de distribuição. A partir do momento que a gente pede essa linha branca, para baixo a gente não vende nada. Todas as vendas que eu fiz foi acima dessa linha branca. O que eu tiver a carteira nesse momento vai ficar rodando até a gente ter um respiro. Caso a gente tenha um respiro que venha a confirmar um topo mais baixo do que o topo anterior em um gráfico semanal, por exemplo, eu dou saída com o restante dos outros ativos ali e eu fico 100% em caixa, por exemplo. Mas o fato é que nesse momento, com essa queda, a gente vai constituir um panic sell. Em algum momento a gente vai constituir um flush aqui, a gente vai ver o diário chegando ali, por exemplo, em sobrevenda e a gente vai ver um grande pânico acontecendo dentro dessa região. Pode levar semanas, pode levar até meses para isso acontecer, mas é exatamente esse evento que nós tivemos aqui. Uma grande queda bem significativa em um único dia, com aumento de volume e uma grande realização de prejuízo. Quando isso daqui acontecer, é o momento de você olhar para compras e compras de uma maneira extremamente forte. Se isso acontecer no gráfico nos próximos dias, não acredito que será nos próximos dias, mas eu não controlo o mercado, mas quando isso acontecer, saiba que vai ser o momento da gente entrar com muito, mas muito dinheiro. Olha só, tem aquelas pessoas que durante a alta elas querem vender a casa, vender o carro, vender a sogra, investir em cripto. Entenda que esse momento vai chegar em breve, e isso vai ser durante uma queda. Quando a gente tiver esse flush, que são os momentos que nós chamamos de capitulação, a gente vai ter uma oportunidade extremamente favorável para que a gente possa investir. A gente ainda não constituiu essa capitulação, mas guarde isso, anote isso, e quando isso acontecer, você terá uma mega oportunidade na sua frente. Eu estou agora aqui embaixo do gráfico só olhando e esperando essa queda. Afinal de contas, o que eu mais tenho é caixa nesse momento. Quando esse sinal aparecer, eu vou entrar com muita força nessa movimentação. Mas entenda que Bitcoin ele está perdendo ali, né, esse suporte na data de hoje, tá? Aonde isso daqui traz um sentimento muito negativo com o price action, tanto em gráfico semanal, gráfico diário, a gente está em uma tendência de baixa. Gráfico semanal a gente tem confirmações de topo, tá? Porque nós tivemos divergência ali dentro do RSI, um topo mais alto do que o topo anterior, enquanto o RSI está formando um topo mais baixo do que o topo anterior. Isso significa que a gente vai ter uma retração semanal, tá? Quando a gente fala de retração semanal, a gente pode estender ali a retração de Fibonacci do último fundo até o último topo e ver os patamares de resistência do Bitcoin. Primeiro patamar que ele pode se segurar, e isso daqui acredito que vai ser mais para o curto prazo, vai ser 85 mil dólares. Mas eu não descarto a possibilidade da gente ver Bitcoin de volta lá no 71, que é lá no topo anterior. Mas entenda que se a gente perder Bitcoin aqui dos 85 mil dólares, as coisas estarão muito feias. E aqui, dessa linha para baixo, pode ser sim uma confirmação de que nós vamos vivenciar um bear market. Um bear market é um período onde as quedas elas serão muito mais agressivas do que as compras, por exemplo, beleza? Bom, entendendo esses patamares de preço aqui em gráfico semanal, quando a gente sobe o nosso time frame para um gráfico mensal, a gente vê que o mensal ele constitui o topo também. A gente veio aqui no mensal, a gente deixou uma estrela cadente, a gente perdeu a mínima de dezembro, ou seja, há uma confirmação de formação de topo. Vou aguardar Bitcoin em patamares mais baixos. 85, 71 mil dólares, sim, acredito que a gente pode ver Bitcoin em breve dentro dessas regiões. Quando a gente fala em sentimento do mercado, em que fase do ciclo nós estamos, para que a gente entre dentro de uma fase ali de bear market, a gente precisa vir abaixo dos 88 mil dólares. Caso o Bitcoin ele venha abaixo dos 88 mil dólares, a gente vai mudar, pivotar o sentimento dos investidores de curto prazo, aonde eles passarão a entrar dentro de uma fase de prejuízo. Essa fase de prejuízo é uma fase aonde a gente tem muito panic sell acontecendo. Por isso que dentro dessas fases nós chamamos de
bear market, porque o bear market é uma fase onde a pressão de venda ela é muito forte. Para que a gente entre dentro dessa fase, basta a gente vir abaixo dos 88 mil dólares. Gui, significa que esse bear market ele vai nos colocar o Bitcoin em um novo fundo cíclico que vai voltar lá para os 30 mil dólares? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei, eu não consigo controlar o mercado, eu não consigo entender se o topo que nós estamos formando ele é um topo cíclico ou se ele é um topo local. Eu tenho minha opinião em cima disso. Mas eu não pago para ver. Topo para mim é topo, independente se ele seja mensal, semanal, se a gente vai vencer um bear market profundo ou um mini bear market. Eu quero que você entenda que topo é topo. Topo a gente aplica estratégias de sair. Olha só, quando a gente olha para 2019, ali a gente teve uma formação de topo local, onde a gente vivenciou o mini bear market, que a gente teve o Corona Crash logo em seguida. Depois, em 2021, a gente também teve um topo ali, que ele foi o topo cíclico, tá? Mas eu não vou entrar nesse caso, porque esse é o topo de complacência que nós chamamos. Mas eu quero que você entenda que a gente entrou dentro de uma fase de bear market ali também, onde a gente viu o Bitcoin sair de lá dos 47 mil dólares e voltando, por exemplo, ali para os 32 mil dólares. Ou seja, a gente viu uma queda bem significativa. Esse daqui foi um topo que algumas pessoas vão considerar como topo local, ou consideram como topo cíclico, e esse foi um topo de complacência. Mas depois que a gente teve esse topo aqui, a gente teve um grande drawdown de 50 até 15 mil dólares. Ou seja, o que eu estou falando para você é que eu não vou pagar para ver que tipo de topo é esse daqui nesse momento. Para mim, topo é topo. 2019, topo de venda. 2021, topo de venda. 2020, final de 21 ali, topo de venda. Início de 2024, topo de venda. Mais uma vez, aqui é mais um topo. Eu estou simplesmente vendendo dolarizado nesse momento, esperando as quedas. Quedas até 71 mil dólares podem acontecer. Se não vier dentro dessa região, se parar em alguma região antes, a gente entra no sinal de entrada. Também não vou ficar esperando, contando com a minha ordem ali no book de ofertas em 71 mil dólares. O jogo, ele é bem claro, para analisar o mercado todos os dias. E quando a gente tiver o sinal de compra, a gente vai entrar dentro dessa movimentação. Se a gente chegar nos 70 mil dólares e também não tiver o sinal de compra, a gente também não vai entrar, a gente vai simplesmente buscar patamares mais baixos. Mas eu quero que você entenda que em uma região a gente vai ter um sinal de compra. Quando a gente tiver, eu estarei voltando para o mercado, tá? Eu acredito que vai levar um pouco mais de dias para isso acontecer. Bom, quando a gente analisa o MVRV também estaria uma decisão chave, tá? Se a gente perder essa média anual aqui, que é a linha azul, as coisas podem sim esquentar mais um pouco e a gente vê quedas muito mais significativas. Essas também são as fases de bear market que nós chamamos. A gente vai visualizar essa capitulação acontecendo, tá? Que é exatamente essa agulhada que nós temos aqui. Essas agulhadas são exatamente a grande realização de prejuízo que nós temos. Saiba que quando a gente tiver essa agulhada dentro dos dados on-chain aqui, a gente chegou dentro de uma região e fundo periódico. Não sei se vai ser o fundo suficiente para jogar Bitcoin acima dos 108 mil dólares, não sei se vai jogar abaixo, não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que quando a gente chegar dentro desse fundo, eu estarei comprando. Então, meu papel daqui para frente é analisar o mercado todos os dias, entender os sinais para entender qual vai ser o meu ponto de compra. Afinal de contas, eu já vendi daqui para baixo, eu não vendo mais nada. E por que eu falo que as quedas elas ainda podem se intensificar? Porque durante essas quedas a gente ainda não viu o investidor de curto prazo entregando o seu supply para investidores de longo prazo. A gente viu o contrário, né? A gente viu investidores de longo prazo entregando o seu supply para investidores de curto prazo. Quando essa linha laranja ela está subindo, a gente tem um péssimo sinal no mercado. Significa que a gente deixou os novatos no controle do jogo. Bom, novatos não sabem aquilo que eles fazem e a gente vai iniciar Panic Sell. Eu vou me sentir mais confortável quando a gente vê essa linha caindo, tá? Como foi ali na metade do ano de 2024. Quando isso acontecer, a gente vai estar entregando o supply para a mão dos investidores de longo prazo. Quando sair da mão dos investidores de curto prazo, eu me sinto mais confortável no mercado. Mas o fato é que daqui para frente eu estou procurando por compras. O fato é que daqui para frente eu estou preparado para quedas. Não importa se ela vai até 70, 85, 50, não sei até onde ela vai. O que importa é que o topo ele já foi marcado. A minha distribuição ela já foi feita. Agora eu estou buscando por acumulação, novas fases de entrada no Bitcoin e em outros ativos também. Mas, obviamente, de começo a gente deve entrar no Bitcoin
E depois que a gente tiver confirmações de altcoin season, saiba que essas altcoin seasons elas acontecem várias e várias vezes, só não visualiza ela quem não consegue capturar. Mas Velo me entregou 250% para mim, para os meus clientes da carteira 1 milhão em questão de alguns dias. Para mim isso é altcoin season. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões daqui para frente, eu recomendo que você entre na carteira Rumo 1 milhão. Lá dentro, eu analiso o mercado, eu tomo todas as decisões, você não precisa entender sobre altcoin season, você não precisa entender sobre análise, você não precisa entender nada. Tudo que você precisa fazer é copiar e colar as minhas decisões. Se você está cansado de ver a sua carteira valorizando e desvalorizando logo em seguida, na primeira queda que a gente tem dentro de cripto, entrando no prejuízo, se você está cansado de comprar o ativo e ele começar a cair, se você está cansado de vender o ativo e ele começar a subir e ir embora, entre para a carteira Rumo ao Milhão. Primeiro link na descrição. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui, onde nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, que nesse vídeo tem toda a explicação. Você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva minha, onde você vai ter um app exclusivo no seu celular para você receber as notificações das movimentações. Aqui tem o resultado de alguns clientes e se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. No atendimento nós vamos sanar as suas dúvidas. Mas entenda que basicamente eu tomo as decisões, você copia e cola. As chances que você lucrar comigo tomando as decisões, comigo tendo os dados na mão, analisando o mercado, são muito maiores do que você fazer essa jornada sozinho. Você pode fazer isso sozinho? Sim, você pode fazer isso sozinho, desde que você se dedique a estudar, tenha bagagem de conhecimento, anos em análise e acesso a essas plataformas para que você possa ter essas informações privilegiadas. Caso esse não seja o seu caso, entre para a carteira 1 milhão e coloque todas as minhas decisões, beleza? Carteira 1 milhão está protegida e preparada para essa queda. Nós estamos olhando para oportunidades de compra daqui para frente. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!